TV Educativa de Marília para o Mundo. Estamos aqui com a Isis Flor, presidente do PSOL de Marília. Isis, hoje nós estamos no movimento aí no Brasil inteiro. Queria que você comentasse um pouco da importância desse movimento de hoje no Brasil inteiro. Bom, domingo passado as mulheres foram às ruas por conta do aumento do feminicídio, do aumento da violência contra a mulher e do aumento do ódio contra as mulheres nas redes sociais. Na mesma semana, depois da gente dizer que eram necessárias políticas públicas para reduzir a violência contra a mulher, a Câmara aprova, na madrugada, projetos que reduzem as penas de Bolsonaros e outros golpistas, de certa forma anistiando aqueles que foram lá no 8 de janeiro e tentaram dar um golpe de Estado no Brasil, e outras medidas que prejudicam muito o povo brasileiro, inclusive mexendo com o marco temporal das terras indígenas. Então, hoje a gente marca um ato em todo o Brasil, um ato nacional gigantesco para dizer que é o povo que manda, não é a Câmara não pode fazer o que bem entende, principalmente a direita, a extrema-direita e o centrão que se articulam para, na calada da noite, aprovar regalias para eles próprios. O povo não quer anistia para golpista, o povo quer direitos para nós, não para eles. E é por isso que a gente está na rua hoje. Uma das questões da disputa entre os setores conservadores e o campo progressista é a garantia do mandato do Glauber. Enfim, não é aquilo que a gente pensava e imaginava, mas de qualquer forma foi uma vitória. Não? O que você acha? Foi uma vitória. O Glauber foi aquele deputado que foi o mais combativo deputado da Câmara dos Deputados, que denunciou o orçamento secreto, e por isso o Hugo Mota foi para cima dele para caçar o mandato dele. Essa votação foi bastante vitoriosa em certo sentido, porque a gente achava que de fato ia ser cassado, mas a suspensão, apesar de legítima e também não deveria ter acontecido, ela pelo menos garante que o Glauber permaneça como deputado para poder fazer o trabalho sistêmico e de grande luta que ele tem feito ali na Câmara dos Deputados. Isis, o que você está achando do cenário brasileiro e mundial em relação à luta do campo progressista, do PSOL, do PT, enfim, dos partidos da esquerda radical, em relação ao ano que vem, por exemplo, com esse avanço da extrema-direita, enfim, porque a extrema-direita tem um projeto a longo prazo, pelo que parece, né? Como é que você avalia esse cenário? Nós enfrentamos uma crise global e isso se mostra, com o avanço da extrema-direita, então a gente tem um desafio muito grande pela frente, mas o que eu posso dizer é que a gente não pode perder a esperança. Ano que vem, nos próximos anos, a gente tem uma tarefa hercúlea de combater a extrema-direita, de combater o neoliberalismo, de defender o direito do povo trabalhador, mas eu costumo dizer que as eleições não podem ser nosso único foco. A gente tem que trabalhar o ano inteiro, fazer trabalho de base, conversar com o trabalhador, e as eleições é apenas um reflexo desse trabalho que a gente vem fazendo. Então, a gente vai às urnas mais uma vez e a gente tem esse trabalho para fazer, mas o combate à extrema-direita e ao neoliberalismo é aqui, é o que a gente está fazendo aqui hoje, é vindo para a rua, conversando olho do trabalhador. Pois, eu vou fazer uma pergunta mais pessoal, que tem a ver com a questão política. Você foi uma das grandes surpresas da eleição do ano passado para vereadora. Você foi a vereadora de esquerda mais votada. Você vai sair candidata ou você está discutindo com o partido? Nós estamos discutindo coletivamente. Agora a gente está preocupado com tarefas que estão matando o povo marilhense, então a gente está preocupado com a questão do DAEM, com a questão da privatização, com a questão da passagem de ônibus. Eu estou no Conselho Municipal de Juventude, a gente está discutindo o passe livre, um projeto de lei que foi redigido por mim, aprovado no Conselho e não foi levado pela Secretaria de Direitos Humanos da gestão passada, então estou pressionando a Prefeitura para que seja levada para a Câmara para ser discutido a questão do passe livre estudantil e para professores. Então a questão da eleição, ela não está agora, a gente está conversando coletivamente, não é uma decisão minha, sabe? A votação que a gente teve também não foi uma votação minha, foi uma votação coletiva, um projeto coletivo, e por enquanto nós estamos discutindo com as nossas bases e com os nossos companheiros. Muito bem, Isis Flor, presidente do PSOL de Marília, TV Educativa de Marília para o Mundo. TV Educativa de Marília, estou aqui com o Sim Falck, membro da comunidade LGBT de Marília, vice-presidente do PSOL. Sim, eu queria que você comentasse um pouco dessa luta das populações mais vulneráveis, em especial a população LGBT no Brasil. A violência de gênero tem crescido nos últimos anos,
especialmente aí nos últimos dias, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse tema que é tão importante para a questão democrática, né? Dos direitos humanos. Olha, obrigado por estar aqui, né? A gente tem um cenário que é sempre um cenário de extrema luta e resistência no que diz respeito às questões LGBT, QIAPN+, no nosso país, né? E aqui no Oeste Paulista, essa situação ela não muda, na verdade, ela piora. Nós temos uma quantidade menor de população, né? E o SUS, aqui no município de Marília, por exemplo, ele não é universal. Nós não temos entrada, nós não temos acesso, nós não temos o nosso nome social respeitado. A gente conseguiu a legislação do Conselho de Políticas LGBTI+, aqui no município de Marília, com muita luta, em 2023 para 2024. Fizemos todo o trajeto para conquistar decretos, para conquistar a entrada de acesso à saúde, por exemplo, aqui no município, e nós não temos ainda. Hoje nós temos um canal de denúncia que está contido no nosso Instagram, para que as pessoas entrem em contato e a gente possa formalizar e oficializar as denúncias aqui no nosso município, por exemplo. Então, parece que a todo instante, a população e a comunidade LGBTQIAPN+, ela só fica vinculada às violências. Nós não estamos nos espaços, nós não somos vistos como pessoas que têm condições de trabalho, né, direito à saúde, direito à educação. É sempre uma luta para estar contido, presente nos espaços. E isso precisa mudar. Isso precisa mudar no Brasil e isso precisa mudar dentro da nossa comunidade, dentro da nossa territorialidade, né? E isso quando a gente não tem vínculos com outras vulnerabilidades, né? Que são pessoas que se encontram com situações de capacitismo dentro da cidade, né, de racismo dentro da cidade e que também estão contidas dentro das movimentações das comunidades LGBTQIAPN+. Está na hora disso mudar aqui, né? E quem vai mudar isso daí? Somos nós, né? A comunidade, a população. E como que nós estamos fazendo isso? Nós aqui hoje do Conselho estamos na rua. Nós entendemos que é democrático, que é necessário a nossa existência nos espaços, inclusive nos espaços de representação, nos espaços de decisão. Então, constantemente, o Conselho tem movimentado a comunidade e a população LGBTQIAPN+, para que apareça nesses espaços, para que se faça presente, para que não tenha medo de existir e para que faça as denúncias. Nós iremos atrás das denúncias. Essa é uma pauta fundamental para a luta da classe trabalhadora, né? Porque existe um corte de gênero, a questão da mulher, enfim, da população mais vulnerável, mas existe um corte aí ligado à luta de classe. De fato, a população periférica tem um impacto muito maior. E na condição de classe trabalhadora e na condição também de uma população mais vulnerável, né? Eu acho que nós já avançamos um pouco, né? À medida que a população avança, que as lideranças... Tem a Érica Hilton, que é uma voz potente no Congresso Nacional, mas proporcionalmente a isso vem a reação, né? Tanto é que a violência aumentou bastante. Eu acho que queria que você falasse da importância da população LGBT de se organizar, inclusive, como você falou, no plano institucional, nas representações das câmaras, no Senado, enfim. Eu acho que Perfeito. Primeiro que a gente tem visto, na verdade, né, é uma diminuição do retrocesso, né? Porque a gente vê que a nossa população e a nossa comunidade, mesmo com direitos que deveriam ser garantidos, ainda não se encontra nesse espaço de ter acesso, né? Então a gente tem uma diminuição do retrocesso. Só que é imprescindível que a comunidade e a população LGBTQIAPN+, compreenda a importância da transversalidade da luta, né? Não adianta fazer uma discussão que seja exclusivamente identitária. É necessário que a gente entenda que toda essa luta está vinculada, sim, a uma luta de classe, né? Nós não temos acesso ao trabalho, os nossos trabalhos são precarizados. Quando falamos a respeito de trabalhos informais, tem que lembrar que é a população e a comunidade trans e travesti que se encontra muitas vezes em situação de prostituição, né, como um trabalho visto socialmente como indigno, inclusive, enquanto nós fazemos uma luta para que se compreenda o que implica estarmos com os nossos corpos dentro desses trabalhos. Os nossos trabalhos das pessoas LGBT, também no município de Marília, estão majoritariamente nos trabalhos informais, né, nos trabalhos da 6x1, muitas vezes 7x0, né, qualquer trabalho informal. Então, assim, é importante que haja a mobilização e a movimentação também dessa comunidade, dessa população, enquanto popular.
enquanto movimento mesmo, para que a gente consiga dialogar, compreender as nossas pautas e adentrar nos espaços de luta, compreendendo as nossas existências e trazendo para esses espaços de lutas de esquerda, que muitas vezes também estão precisando, né, de compreensão com relação às nossas existências, para a gente chegue forte, chegue consciente dos espaços onde a gente precisa ocupar, né, como foi dito aqui, com a Erika Hilton, com a Amanda, né? Então nós temos sim representações, mas nós precisamos crescer. Aqui em Marília, nem as nossas representações de esquerda se encontram passíveis de lutar por nós por enquanto. Então precisamos lutar mais. Muito bem, sim. TV Educativa de Marília para o Mundo. Obrigado. TV Educativa de Marília para o Mundo. Eu estou aqui com o Zé Carlos, membro do PT, com a Cássia Silva, militante do movimento de mulheres. Ô Zé Carlos, o movimento hoje é no Brasil inteiro, nas capitais a partir das 14 horas. Em Marília estivemos aqui desde as 9 horas. Eu queria que você falasse um pouco da importância do ato de hoje. Aqui em Marília, a gente está compondo esse ato do mundo para mostrar que Marília também é contra esse desmando do presidente da Câmara, Hugo Motta, que vem destruindo no Congresso, vem mostrando a defesa de bandidos, como esse que está preso, quanto outros bandidos também. Então, assim, é uma manifestação contra Hugo Motta, em defesa das mulheres e o direito da mulher estar viva e defesa do próprio Brasil. Nós sim somos patriotas em direito e defesa do nosso país. Cássia, de certa forma, Hugo Motta, essa direita, extrema-direita, representa um discurso machista, homofóbico. Isso também é importante se destacar no movimento de hoje, porque a violência contra as mulheres vem crescendo nos últimos dias aí, especialmente, sobretudo devido ao avanço da organização das mulheres no parlamento, nas organizações sociais. Eu queria que você falasse um pouco da importância de incorporar essa luta na luta maior é bom, né? Na questão da luta de classe no Brasil. Enfim, é um tema que eu acho que é mais que urgente, né? A luta das mulheres não é hoje, não começou hoje, é de uma eternidade, né? Agora nós estamos numa fase aí de mais violências, as mulheres estão sendo mortas, mutiladas, violentadas, mas é fundamental a nossa presença e a companhia de vocês, homens, que não compactuam com esse machismo, para que a gente possa derrubar um presidente da Câmara que é homofóbico, machista, ladrão, sem vergonha. E não é só o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado também. Todas as vezes passam pautas prejudiciais a nós, trabalhadoras, aos trabalhadores, na calada da noite, numa situação nunca vista nesse país, né? Lembrando do Lula, nunca antes neste país. E a gente tem que estar aqui debaixo de chuva num domingo, quando a gente poderia estar na nossa casa, com a nossa família, com os nossos pets. Nós estamos aqui. Eu fico muito orgulhosa das mulheres petistas estarem aqui, fico orgulhosa dos meus companheiros também estarem aqui, e nós vamos estar na rua o tempo todo. Começa a campanha do Lula, nós vamos fazer a campanha do Lula, vamos fazer a campanha para acabar com esse Congresso criminoso que está por aí. Nós precisamos eleger deputados e senadores de esquerda e que defendam a nossa pauta, a pauta do trabalhador, da trabalhadora. Ô Cássia, eu queria falar um pouco como mulher aí e como militante sobre o cenário de 2026. O que você acha? Eu acho que o Brasil já passou por uma situação um pouco mais difícil em relação principalmente aos Estados Unidos. O cenário é positivo? Você está otimista? Não, eu não estou otimista. Eu, na verdade, assim, para nós mulheres, o cenário está terrível. Para a gente estar na política não é fácil. Nós temos entraves na população, entraves dentro dos nossos próprios partidos, não é fácil. Tudo para a mulher é uma luta. E quando a gente chega lá no Congresso, nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, continua a dificuldade. Então, eu acho que a gente, para 2026, vai exigir de todos nós, homens e mulheres, uma luta insana para esclarecer a população todo o mal que a extrema-direita faz, a direita faz, né? Esclarecer
independente do gênero, nós temos que ter uma pauta muito bem firmada, candidatos muito assertivos, muito firmes, senão nós não vamos ganhar. Lula vai ganhar, com certeza, vai ganhar, mas a gente precisa de um Congresso mais democrático, um Congresso de esquerda, senão Lula vai continuar tendo os problemas que tem, nós vamos continuar tendo quintal dos Estados Unidos, essa luta insana do Lula contra Trump e etc. Vai ser muita luta, não tenho esperança de uma coisa fácil, altamente palatável, não, vai ser difícil. Uma mensagem final aqui dos companheiros do PT, por gentileza. Companheiros, a luta! Companheiros, a nossa luta continua. Vamos enfrentar Hugo Mota, o presidente do Senado, que eu me recuso a dizer o nome, e, inclusive, o inominável que está preso, e que continue preso na Papuda. Esse vagabundo precisa estar lá. PT na rua, o PT em todos os campos, defendendo os direitos dos trabalhadores. Rádio e TV Educativa de Marília para o Mundo. Show. Pessoal, bom dia. Poderia ser muito melhor se a gente não precisasse estar aqui, inclusive. Mas é isso, que bom que tem a gente para estar aqui, né? A gente conversou um pouquinho aqui com vocês. A gente queria conseguir trocar uma ideia aqui com relação à importância, né, da gente estar aqui mobilizado. A importância que é a gente estar esperto, né, com relação a tudo que está acontecendo no país, mas também o que está acontecendo na nossa região. A quantidade de dificuldades que a gente tem enfrentado aqui no Oeste Paulista é de conhecimento de todas as pessoas aqui. Então a gente achou por bem fazer além do ato, e o ato ele é muito específico, né, a gente está falando de uma quebra democrática que a gente tem tido, né, no nosso país, e eu não sei, a educação é obrigatória, né? Aqui todo mundo foi obrigado, tendo a possibilidade, né, de participar durante um período da educação institucional e ter uma noção da história que institucionalizaram no nosso país. E passar pelo que a gente tem passado nesses últimos tempos com relação a essas representações em câmaras, em senados, em congresso, tem sido devastador. Né? Teve gente que já passou por isso uma vez no país, né? Não faz parte da minha história vivida, né? Mas faz parte da trajetória dos nossos corpos, né? Então a gente vai abrir aqui para a gente dialogar um pouco a respeito da importância desse ato aqui no município de Marília. Né? Não é a primeira vez que a gente se levanta. A gente comentou, inclusive, que alguns rostos são conhecidos por aqui, mas outros são novidade. Então eu espero que a gente faça também muita publicidade a respeito das movimentações que a gente tem feito, porque eu não tenho dúvida do medo que muita gente aqui no município tem de colocar a cara na rua. Mas esse medo, ele precisa ser engolido nesse momento pela gente. A gente precisa dar um jeito de encarar os nossos medos e colocar os nossos pés no chão, né? Vamos abrir aqui para a fala, a gente pode colocar um tempo para cada um, pode ser, para a gente conseguir ter uma dinâmica bacana para conversar. Pode ser, pode ser. 3, 5 minutos, o que vocês acham? 5 e aí dá conta da conversa? Pode ser? Beleza. Aberto aí, vai colocando a mãozinha 1, 2, 3, 4, e aí a gente vai conversando, beleza? Tem 1 minuto. Não mais que 1 minuto. Pessoal, eu queria lembrar o seguinte, a chuva atrapalhou, senão nós teríamos muito mais gente, né, aqui. Mas eu queria aproveitar para fazer um debate aqui no nosso campo. Eu me preocupo muito com a questão da gente ter uma atitude meramente reativa em relação à extrema-direita. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais propositivo. E para isso o campo progressista tem que conversar mais. Então por isso que eu perguntei para a Isis se ela vai ser candidata. Eu dou muito valor ao campo institucional, ao voto.
Eu sei que no grupo aí dessa manifestação existe várias visões, inclusive anarquista, que é contra o voto, mas eu acho que é fundamental para combater a extrema-direita e para caminhar em direção à conquista de várias pautas da classe trabalhadora, uma mobilização e um entendimento de como se conquista o voto. Porque o projeto da extrema-direita é um projeto a longo prazo, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, a articulação que eles têm é construir candidaturas ao Senado e à Câmara dos Deputados, de tal forma que eles promovam o golpe por dentro, né? Por dentro das instituições, inspirado, inclusive, em outros... Como é que chama o rapaz lá da Hungria, que é uma ditadura costurada por dentro através do voto? Orbán, né? Então, no Brasil o projeto é meio parecido. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente convoca para uma atividade como essa, o pessoal até vem, mas falta o quê? Falta uma articulação mais propositiva, de conversar em torno de candidaturas mesmo. É a coisa que o campo da esquerda parece até que tem uma certa... Parece que até um respingo do udenismo no Brasil, de não discutir a eleição. Eleição concretamente, como é que se conquista o voto? Porque no interior é diferente da capital, pelo menos eu vejo assim. Com a terceira para a quarta Revolução Industrial, a relação entre eleitor e o representante que está lá no Congresso mudou bastante. Tá? Então, muitas vezes vale mais a narrativa do que propriamente os fatos em si, né? Essa lógica é uma estratégia da extrema-direita e ela é muito perigosa no Brasil e no mundo. Nós estamos percebendo que a extrema-direita tem ganhado espaço e a gente só conseguiu que o Glauber ficasse no seu mandato, inclusive porque o Hugo Mota não é tão inteligente como ele imagina, tá? Então, eu queria só dar esse recado da minha preocupação em relação à construção de uma democracia a partir de cidades como Marília, que é importante, que a gente não tem nenhum representante do campo progressista aqui em Marília. Então, isso para mim, e eu entendo assim, não é tão difícil você conquistar uma vaga ou duas aqui na Câmara, por exemplo. Mas falta o quê? Falta uma disposição de conversar e dialogar com os vários partidos do campo progressista, tá? Obrigado. Seguinte, eu vou trazer alguns apontamentos sem acordo, né, com o que Terui atrás. Eu acho que o primeiro ponto que eu trago diz respeito à importância da gente conseguir dialogar. Acho que é importante para 2026 a gente conseguir tirar uma agenda que seja uma agenda de diálogo, né, que a gente consiga. Nós temos um grupo, esse grupo ele conseguiu se mobilizar no meio da chuva. Nós estamos na chuva aqui hoje, em Marília. Então, assim, estamos aqui, estamos dialogando e entendendo o que está acontecendo no país, mas com plena consciência do que está acontecendo na nossa região. A gente se conhece, a gente conversa, quando é necessário fazer todas as movimentações, elas são feitas, e a gente sabe quem puxa essas movimentações, quem está com o pé aqui, quem está com a cabeça na água, porque é isso que acontece. Então, assim, acho que o primeiro ponto é a gente conseguir conversar e tirar uma agenda, tirar a viabilidade da gente dialogar em 2026, com as diversas frentes que existem. A gente está vindo com uma crescente da direita, a gente está vendo que eles vão utilizar de todas as máquinas, inclusive as institucionais, para tentar diminuir ao máximo todas as nossas conquistas. Aqui em Marília, por exemplo, né, o que a gente já tem, né, são as terceirizações e as privatizações. Do lado do serviço público, a gente tem um esvaziamento quase que completo da educação municipal. Hoje nós não temos professores e professoras. Hoje as escolas municipais, que estão mais afastadas e periféricas, não estão com professores e professoras no seu quadro de educação especial para o ano de 2026. Então será necessário contrato, como foi o contrato aberto de 100 profissionais. Quer dizer, nós só temos contrato, nós não temos mais concurso. A limpeza das escolas, como é que está? Vocês viram? Teve mobilização da terceirização com relação à limpeza das escolas. Se a gente pega as movimentações LGBT, o Conselho está fazendo um enfrentamento absurdo com a comunidade trans e travesti. Nós não temos acesso
ao SUS no nosso município. Nós não temos acesso a sermos tratados com relação à doença, que dirá a nossa condição de vida. Nós chegamos para ter acesso e nós não temos acesso ao nome, nós não temos direito ao nosso nome aqui no município. É desse jeito que está acontecendo. Então, assim, quando a gente fala que o trabalhador e a trabalhadora que está com a CLT, ou o servidor, a servidora está com o seu serviço, né, entre aspas, em segurança, a gente está falando de pessoas que precisam se movimentar. Nós precisamos dar um jeito de dialogar com a nossa comunidade, com a nossa população. Tá inviável permanecer com esse sistema. O Vinícius Camarinha está terceirizando absolutamente todos os serviços públicos. Daqui a pouco, a gente não tem nem para onde correr. Acho que a importância do nosso diálogo, enquanto base para a gente se organizar para 2026, fica como proposta esse encaminhamento. Bom dia, pessoal. Meu nome é Hugo Tolentino. Eu sou publicitário, que é o professor Feliz, foi meu professor na faculdade. Queria levantar a questão aqui das redes sociais, o nosso espectro progressista, com o nosso campo de esquerda. Entendo que a gente teve um shadow ban nesses últimos tempos, que a Meta tem derrubado perfis de pessoas de esquerda, que tem derrubado alcance. Entendo perfeitamente que tem essa certa punho de ferro que a gente traça, que a gente luta todo dia contra as Big Techs. Mas eu queria propor para vocês um plano de ação, porque eu acho que a gente tem que estar forte nas redes sociais. As redes sociais é o grande outdoor do século. Então, queria propor para vocês um plano de ação para a gente estruturar junto, para a gente crescer junto as redes sociais. Como a gente não tem o investimento que a direita tem, porque eles colocam dinheiro em patrocinado, eu penso em fazer em cada um que está no nosso âmbito político, do nosso lado, que é do lado progressista, que é do lado da esquerda, que se transforme em um propagador das nossas ideias, que seja um esfacelador de fake news, que é como o modo operante que eles têm até hoje, que ocorre até hoje. Queria pautar com vocês qual que seria a melhor forma de perfis independentes, como eu tenho, como vocês devem ter, como páginas independentes que devem vir a crescer, possam vir se posicionar para a gente também ter uma força política forte e consistente do lado do progressista, do nosso lado da esquerda, que possa gerar vários compartilhamentos, que possa ser visto e dar um jeito de passar por cima desses banimentos que a gente tem visto através das redes sociais, mas que cada um que esteja engajado na pauta possa vir compartilhar suas ideias, ter uma ideia centralizada, ter uma comunicação centralizada para todo mundo falar da mesma forma, do mesmo jeito que eles têm do lado direito, que é o departamento do ódio. Eu não sei se vocês acompanharam as redes, quando teve a ameaça de paralisação dos caminhoneiros nesses últimos dias, todos eles falavam as mesmas coisas, que iriam se paralisar por conta do governo Lula. Então, eu acho que a gente tem que centralizar, sim, a nossa comunicação. A gente tem que achar a nossa veia e falar sempre a mesma língua. Nós que somos do campo da esquerda, a gente tem que se unir, tanto nos atos presenciais, na fomentação de base, mas também não vamos nos cegar na parte digital. A gente tem que ser forte em todos os âmbitos e também na parte digital. O que precisar de apoio, eu estou aí, eu não sou especialista em comunicação política, mas se precisarem conversar, criar uma frente, eu estou aí. Obrigado, pessoal. Oi, gente. O que eu achei importante do que foi falado aqui, tanto do Teruya, como do Sim, como do Hugo, essa questão da comunicação, né? Então, eu acho que a gente poderia explorar mais, no bom sentido, a rádio educativa. Vinícius. O Vinícius posta e poucas pessoas curtem, né?
compartilham. Então, eu acho que, assim, em grupo, nesse grupo, primeiro, o nosso grupo teria que ter um nome já mais consistente e não pontual, né? E nós nos unirmos à esquerda. E eu acho muito, além da questão das redes, eu acho que nós temos que começar a fazer rodas de conversa na casa das pessoas. Por exemplo, na hora do planejamento, como ele falou, a cada, sei lá, 15 dias, ir na casa de alguém, chamar a vizinhança e começar a esclarecer sobre as fake news. O povo tem que entender por que votar na esquerda tem a ver muito mais com eles do que votar com a direita, que não tem nada a ver. Então, eu acho que é isso, a gente tem que fazer um planejamento mesmo, e todos nós juntos, porque a direita está unida, aparentemente não, mas daqui a pouco eles se unem todos juntos, tá? Então, é só isso que eu gostaria de falar. Bom dia, gente. Eu sou a Isis Flor, para quem não me conhece, eu sou militante do PSOL aqui em Marília. E eu quero começar parabenizando todo mundo que está aqui, porque a gente tem se movimentado em diversos sentidos esse ano. A gente fez vários atos e vários eventos, inclusive por meio daquele grupo, né, que uniu diversos partidos, inclusive militantes independentes. E isso é muito importante para a nossa cidade, visto que a gente está sendo esmagado, não só pelo trabalho incessante que a gente tem que fazer já na nossa vida, mas também pelo poder público, que quer a gente exaurido, que quer a gente morto, sem saúde, sem educação, sem direito a transporte, sem direito a lazer, sem direito algum. Inclusive, a gente está aqui na frente da Prefeitura de Marília, nós chegamos e a primeira coisa que vieram fazer foi falar que a gente não tinha autorização para ficar no pátio da Prefeitura. Como assim? É um espaço público. A gente pode sim ocupar o espaço público e a gente não vai ser intimidado de não ocupar esses espaços. Aqui na frente do pátio da Prefeitura tinha bancos, não tem mais bancos, não tem mais bancos nas cidades, a gente não pode ocupar a cidade. E por que é tão importante a gente estar aqui na rua? Depois de uma semana cheia de atrocidades que fizeram no Congresso na madrugada, para que ninguém visse, enquanto a gente estava dormindo, eles vão lá e aprovam medidas que reduzem a pena dos golpistas do 8 de janeiro, que tentaram dar um golpe de Estado. O Brasil viveu uma ditadura de mais de 20 anos, que matou gente, que desviou dinheiro público, que implementou uma agenda neoliberal nesse país, que colocou os militares no poder e nunca mais saíram, só depois de 20 anos saíram e querem implementar de novo. Isso é um projeto, isso não é eventualidade, isso é um projeto da direita, da extrema-direita, apoiado pelo Centrão. E é por isso que é tão importante a gente estar aqui, porque a gente ocupar as redes sociais é importante, mas a gente tem visto o que a Meta, que é dona dos dados, que é dona do algoritmo, tem feito com os perfis de esquerda. Não foram só os perfis grandes, não foi só o perfil do Lula que desapareceu, não foi só o perfil de Sâmia, de Érica, não foi só os perfis grandes, os perfis regionais desapareceram. O da Rádio Educativa desapareceu, o meu desapareceu, o do PSOL Marília desapareceu, provavelmente o do PT Marília desapareceu. Então é importante que a gente esteja na rua, porque na rua o máximo que eles podem fazer é vir aqui com a polícia e bater na gente, e a gente vai resistir. Porque isso quer dizer que a gente está lutando pelos nossos direitos e pela nossa vida. Em âmbito federal, em âmbito estadual e em âmbito municipal. Porque aqui em Marília, na nossa região, a gente está afastado do centro, então os atos nacionais são gigantes. Aqui a gente consegue reunir a nossa galera para protestar, o que é grandioso, eu acho isso lindo. Só que aqui a prefeitura tem um projeto de acabar com os nossos direitos da mesma forma, com terceirizações, com privatizações. Teve a privatização do Departamento de Água e Esgoto de Marília, a gente sabe qual que é a situação da água e do esgoto da cidade, a gente sabe qual que é a situação do transporte público da cidade com o valor da passagem a R$ 5,75. A gente sabe quais são as condições da nossa juventude, onde é que está a nossa juventude. Eles estão num trabalho precarizado, sem direito à educação, sem ter como se locomover na cidade, sem direito a lazer.
ainda são criminalizados. Estive na reunião do Conselho de Juventude, onde eu estava exigindo que o projeto de lei do passe livre, que foi aprovado na gestão passada, fosse encaminhado para a Câmara para ser discutida e votado, passe livre estudantil e para professores. Estava exigindo na reunião que isso tenha encaminhamento, e o representante do Poder Público disse: se for aprovado, os jovens vão usar para fazer bagunça no shopping. Quem são esses jovens que eles estão falando? Porque os jovens brancos da classe média frequentam os shoppings. Porque os jovens brancos da classe média frequentam a cidade. De que jovens eles estão falando? É a juventude preta periférica que não tem direito a frequentar a cidade. E isso é um projeto. E a gente tem que estar na rua para lutar e para mostrar que haverá resistência. E mais do que resistência, haverá enfrentamento. E é isso. Menos de um minuto. Eu só quero pedir para todo mundo aqui ficar feliz porque veio, porque nós estamos literalmente na chuva, porque na chuva a gente está sempre, né? Está na rua aqui em Marília, nós estamos na chuva, e hoje nós realmente saímos na chuva para a gente se molhar. E para nenhum de nós ficar desanimados, porque somos poucos. Nós somos poucos, mas somos muito bons, certo? E tem uma frase de uma música do Ivan Lins, acho, que ele fala: toda correnteza começa num gotejar. E que cada um de nós não desanime de cada ação pequena que a gente fizer. Porque se a gente não tem condição de fazer grande, vamos fazer uma coisa pequena, certo? Então não vamos desanimar, porque a luta é dura. E se a gente botar um projeto muito grande e a gente não consegue, fica triste. Então vamos colocar coisas pequenas, não vamos nos separar. A respeito desse grupo, eu penso, alguém falou em botar um nome que possa ficar e que ele continue, ninguém saia desse grupo, não vamos brigar por bobaginha, vamos estar junto, porque alguém lembrou que a direita está junta. Então vamos ficar todo mundo junto, porque Picuinhas não é a nossa praia. A nossa praia é liberdade, tá? E ocupar as ruas bastante. E se a gente, eu falo algumas vezes, de a gente ocupar as ruas com arte, tá? Quando o Bozo ganhou em 2018, saiu um memezinho assim: o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer poesia. Eles detestam poesias. Então, se cada um de nós, se a gente conseguir começar pela arte, João, trazer uma capoeira para o meio da rua, a gente vem com o nome dos partidos, um boné do Brasil, e ocupar a rua de algum jeito. Alguém vai ver, pô, esse pessoal é legal, certo? Porque é muito difícil você enfiar na cabeça de quem ganha R$2.000 que ele não é rico. Quem ganha R$10.000 não é rico. E parece que é isso que está acontecendo com muita gente, tá? E eles, ou sei lá, se de repente se eu beijar o rico, eu vou ficar rica. Eu não sei o que acontece na cabeça. Então, não sei também qual o caminho, tá? A única coisa que eu peço, para mim também, é não desanimar, para a gente estar junto. E se nós somos poucos aqui, nós estamos aqui literalmente na chuva. Poderíamos ser mais, mas não somos. É esse grupo que está aqui, esse grupo maravilhoso que acordou cedo num domingo, veio de guarda-chuva, molhou o pé e está aqui. E é sinal que a gente gosta dessa cidade, gosta desse estado e gosta desse país. E vamos lutar por eles. A gente não vai embora do Brasil, nós não somos bananinha, nós não vamos fugir. Bom dia a todos. Meu nome é Reis, Antônio dos Reis, diretor aposentado, professor também aposentado, e eu fiquei muito feliz hoje de vir aqui encontrar vocês. E a minha preocupação com o nosso país não é diferente da de vocês, né? A gente está há muito tempo aí na educação
e a gente vê que o projeto de educação é um desmonte cada vez mais. E as contradições que a gente encontra na nossa sociedade, algumas vocês já mostraram, né? É terrível, né? Você tem funcionário público votando contra, a favor da privatização, você vê todas essas coisas. Mas o que eu vi aqui muito interessante em alguns de vocês é o projeto de como a gente começar a se reorganizar. Então isso é fundamental, estamos juntos, com a minha limitação, né? Mas estamos juntos, estou aí para o apoio. De fato, gostei de estar fazendo parte desse WhatsApp, comecei a ter novas informações de Marília, não me via mais participando de Marília, porque quando a gente se aposenta, você sai do meio e a gente fica muito isolado mesmo. Então, gostaria de ser convidado, sim, para participar junto com vocês e aquilo que a gente puder apoiar, estamos juntos, tá bom? Um abraço aí, bom dia para todos. Bom, gente, então a gente se concentrou aqui às 9h. Inicialmente a gente se programou para ir em marcha até a feira, onde há uma grande concentração de trabalhadores, mas está chovendo há 3 dias, não deu trégua, provavelmente a feira também está esvaziada, não tem condições da gente ir em marcha até lá. Então, proponho que a gente encerre aqui o nosso ato, esse importante ato que a gente fez hoje, e a gente tem uma sugestão de encaminhamento que foi feita pelo Sim. Sim, você quer repetir sua sugestão? Com muito do que o Teruya tinha falado também, né? Da gente conseguir começar a pensar em propostas de diálogo, e eu coloquei uma proposta da gente encaminhar para a construção de um calendário de lutas aqui na cidade para 2026. Foi essa a proposta que eu fiz. Eu queria saber se há desacordos. Se houver desacordos, alguém vem conversar e fazer o seu apontamento. E se não houver desacordos, acredito que o próprio grupo lá do WhatsApp dá para a gente começar a conversar a respeito da construção de um calendário mariliense de lutas. Seria a proposta. Alguém quer defender contrário? Podemos aprovar? Bom, meu nome é José Carlos, sou professor, e a gente está nessa luta há muito tempo. Eu conheço o Sim há muito tempo, conheço a Isis há um bom tempo, o João Haas e alguns companheiros que estão aqui, o pessoal do PT que já me conhece. Mas tem uma fala de um companheiro do PT que falava que a gente tinha que ocupar todos os espaços. E a gente vem ocupando os espaços, eu, Sim, o João Haas já ocupou alguns espaços nos conselhos, mas o que me deixou preocupado é saber que o Conselho da Habitação está abandonado. O Conselho da Saúde está ficando abandonado. Então, se a gente está formando um grupo, eu achei interessante que nós que estamos aqui voltemos a ocupar esses espaços. Ocupar os espaços da habitação, que está muito abandonado. Tem o Conselho de Apoio aos usuários de drogas, que também foi abandonado. Tem um companheiro que falou que ele era dessa época, aposentou e está tentando voltar. Então, assim, já que estamos dispostos a começar um levante de discussão, vamos ocupar esses espaços. Os conselhos estão aí. O conselho é a primeira porta para a gente cutucar. Prefeitura, o Estado, a Câmara. Então, vamos criar um pouco mais de ânimo e ocupar esses espaços. Ok? Contrários às propostas? Acho que não, né? Acredito que não. Bom, então, a gente pode se comunicar pelo grupo. Acredito que por lá a gente consiga, inclusive, marcar reuniões presenciais, que são importantes, para além do virtual, né? Para a gente se encontrar mesmo. E fazer esse calendário de atos para o ano que vem, que é um ano tão importante, tão decisivo, né? Enfim, para o nosso estado, para o nosso país. Então, muito obrigada. Para começar a agitar,
fazer assim, uma votação do nome do grupo. As pessoas sugerem, a gente vota, então para... Perfeito, pode ser feito sim. A gente já mete uma enquete para... a gente não pode deixar cair, a peteca cair, né? Porque sempre que tem uma mobilização assim, algum caos que acontece, a gente se mobiliza, depois esfria e aí fica nesse ciclo eterno. Quer falar, cara? Eu acho que não podemos dar o nome do grupo, não. O grupo sendo da data do que você está fazendo, atrai gente. Se você puser o nome do grupo lá, Florzinho, que nasce no coração dos trouxas, vai ser todos os trouxas que estão lá. Não chama as pessoas. O que vem acontecendo, né? Vocês podem até abrir um outro grupo para discussão, mas aquele grupo para fazer os eventos... como uma projeção, né? E a gente vota. Né? Eu saí do grupo e voltei e percebi que era a continuação daquele grupo. Sim, sim. Então, esse grupo, eu não lembro qual ato foi, sei que foi nesse ano. 21 de setembro, né? Não, foi anterior, foi no começo. 4 de abril, eu acho que foi. E aí... Não, acho que foi anterior. 4 de abril do ano passado. E aí ele foi mudando, conforme foi mudando as movimentações, a gente foi tendo outras pautas, o nome do grupo foi mudando e foi chegando mais gente. A gente está com mais de 100 pessoas no grupo hoje. Então, é uma proposta também. Pode esquecer, não sei, eu volto para a votação. Acho que a gente pode discutir isso no grupo, né? Sobre deixar o nome ou então alterar. É uma discussão que a gente pode fazer lá. Então, muito obrigada. Bom domingo pra gente. E nos vemos na luta.